Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre os gases. Relembrando que esses gases a gente trata como se fossem gases ideais. Hoje nós vamos estudar a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. Vamos relembrar aqui algumas coisas importantes que a gente viu na aula passada. A gente viu que a transformação isotérmica, ou seja, quando a temperatura ela é constante, a gente pode ver que a relação entre pressão e volume é dada pela relação em amarelo, que é pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Existe outro tipo de transformação, que é a transformação isobárica, que é quando a pressão ela é constante. E aí, quando a pressão é constante, a gente observa a relação entre volume e temperatura, que é a que está em azul, que volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre, ou seja, dividido por temperatura final. E o outro tipo de transformação é a transformação isocórica, ou chamada também de transformação isovolumétrica, quando o volume é constante. E quando o volume ele é constante, a gente pode ver que a relação entre pressão e temperatura é a que está em verde, que é pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Bom, só relembrando, essas são as três variáveis de estado de um gás: pressão, temperatura e volume. E nesses três casos, como que a gente estudava? Uma das coisas era constante, por isso o iso, né? Em cada uma dessas transformações, uma das coisas era constante e as outras duas variavam. Então, por exemplo, na primeira aí, transformação isotérmica, a temperatura era constante, pressão e volume variavam. Em azul aí, a transformação isobárica, a pressão era constante, volume e temperatura variavam. E na transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume era constante e pressão e temperatura variavam. Então, uma das coisas sempre estava constante. Mas, muitas das vezes, a transformação de estado de um gás ocorre simultaneamente com a variação de pressão, volume e temperatura. Ou seja, muitas das vezes, quando ocorre a transformação de estado de um gás, tudo varia, tanto pressão, quanto volume, quanto temperatura. Então, a gente não vai usar nenhuma daquelas outras equações que a gente acabou de ver. A gente fala que, nesse caso, para determinar o novo estado do gás, a gente usa a equação geral dos gases, que é essa que está em vermelho, que diz pra gente que pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Essa equação é a equação geral dos gases. Essa é a equação que, na verdade, a gente precisa saber, porque a partir dela a gente consegue deduzir as outras. Quando uma das coisas forem constantes, a gente pode simplesmente cortar e originar aquelas outras três. Então, essa equação ela é muito, muito importante e a gente precisa saber ela. Então, quando as três coisas variam, a gente usa essa equação. E quando apenas uma das coisas se mantém constante e as outras variam, aí vai depender de cada caso, que foi o que a gente já viu. Bom, vamos fazer um exercício para poder ficar um pouco mais visível e a gente praticar um pouco mais. Vamos lá. Exercício 1. Sabendo que 20 litros de gás de oxigênio foram mantidos a 27 graus Celsius e 3 atm de pressão, indique o novo volume do gás a 127 graus Celsius e 5 atm. Vamos começar a anotar os dados, para a gente poder usar a nossa fórmula, que é a equação geral dos gases que a gente acabou de ver. Uma coisa que eu preciso destacar aqui é que essa temperatura ela é sempre em Kelvin, igualzinho nos outros casos.
ela é sempre em Kelvin. Não importa se a temperatura inicial está em graus Celsius, se a final quer em graus Celsius, a gente precisa converter para Kelvin primeiro. E aí, no final, se quiser em graus Celsius, a gente converte de novo. Mas essa temperatura é a temperatura termodinâmica. Ela precisa estar na escala absoluta, ou seja, na escala Kelvin. Então, vamos voltar para essa questão. Olha, a tensão inicial é igual a 3 atm. Vamos anotar os dados. O volume inicial, que deu na questão, é 20 litros. A temperatura inicial é 27 graus Celsius. Opa, graus Celsius. O que a gente logo tem que fazer? Converter para Kelvin. Então, lembrando que a temperatura para passar de graus Celsius para Kelvin, a gente soma 273. Então, a temperatura inicial vai ser 300 Kelvin. A pressão final, ele dá pra gente, é 5 atm. E a temperatura final também dá pra gente, é 127 graus Celsius. Então, ó, essa temperatura também a gente precisa passar para Kelvin, somando 273. Então, a temperatura final vai ser 400 Kelvin. E pede pra gente o volume final. Então, a gente tem tudo, só falta essa incógnita. Então, vamos substituir na fórmula. Então, fica 3 vezes 20 dividido por 300 vai ser igual a 5 vezes VF, que é o nosso volume final, sobre 400, que é essa aplicação direta dessa fórmula em vermelho, que é a nossa equação geral dos gases. Resolvendo isso, a gente tem que 60 sobre 300 é igual a 5F sobre 400. Então, 0,2 vai ser igual a 5 VF sobre 400, passando o 400 para o outro lado, multiplicando, porque a gente quer isolar o VF. E depois passando o 5 para o outro lado, dividindo, a gente pode ver que o volume final é igual a 16 litros, que é a nossa alternativa letra D. Um outro exercício, que é esse exercício 2, aqui tem uma leve interpretaçãozinha que a gente precisa fazer quanto ao volume. Então, vamos prestar bastante atenção nesse exemplo. Ó, começa assim. O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atmosferas, ou seja, 2 atm, quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Depois de o veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe a 37 graus Celsius e o seu volume aumenta em 10%. Essa daí é a nossa interpretação, que a gente precisa saber o que fazer com essa informação. E aí pede pra gente, qual a nova pressão do pneu? A equação que a gente vai usar vai ser o quê? Vai ser a equação geral dos gases, ó. Pressão tá variando, temperatura tá variando, bom, pelo menos a pressão a gente acha que vai variar, né? Vamos ver agora, mas a gente pode usar a geral e ver isso. E a temperatura tá variando, o volume também, porque o volume aumentou em 10% em relação ao que era antes. Então, vamos começar a escrever os dados. Ó, pressão inicial é igual a 2 atm. Temperatura inicial é igual a 9 graus Celsius. Então, transformando logo para Kelvin, a gente soma 273. Então, a temperatura inicial é igual a 282 Kelvin. O volume inicial, a gente não sabe, assim, não sabe o valor, mas sabe que pode deixar em volume inicial. Vamos falar que o VI é igual a VI mesmo, porque a gente não tem um número ainda para ele. A pressão final, a gente não sabe, é o que a gente quer. E a gente sabe que a temperatura final é igual a 37 graus Celsius. Então, vamos logo passar para Kelvin, somando o quê? 273, que dá 310 Kelvin. E aí que tá. O volume final, ele é o quê? Ele é 10% maior do que o volume inicial. Então, ele vai ser, o volume final vai ser o volume inicial mais 10% do volume inicial. Então, como que a gente faz essa conta do volume final? Ó, o volume final vai ser igual ao volume inicial mais 10% é o quê? 10 sobre 100. Quando a gente fala 10% de volume inicial, é a mesma coisa que falar
10% vezes aquele volume. Então, 10 sobre 100 vezes volume inicial. Então, resolvendo isso, dá que 10 sobre 100 é 0,1. Então, fica VF, vai ser igual a VI mais 0,1 VI. Então, ó, 1 VI mais 0,1 VI dá 1,1 VI, que é o volume inicial. Então, a gente deixou o volume final em termos do volume inicial. E aí a gente já vai ver o porquê que a gente deixa assim mesmo. Não tem problema não ter o número exato. Isso não vai atrapalhar a nossa conta. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula que pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final, a gente pode o quê? Isolar o PF, que é a pressão final, que é o que a gente quer. Fazendo como? Ó, passando esse VF, tá desse lado, multiplicando. Então, passa para o outro, dividindo. E a temperatura final tá desse lado, dividindo. Então, passa para o outro lado, multiplicando. E aí, a gente começa a substituir os valores. Ó, pressão inicial é igual a 2 vezes volume inicial. A gente não sabe o valor, a gente falou que ele é volume inicial mesmo. Vezes 310. Aí, agora, dividido por qual é o volume final que a gente acabou de achar. A gente achou que o volume final é igual a 1,1 volume inicial. Então, a gente já substitui aqui. Vezes a temperatura inicial, que é 282 Kelvin. E aí, olha só, como isso é uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo dessa divisão aí, né? Ou seja, tanto no numerador quanto no denominador a gente tem uma multiplicação desse volume inicial, que é o VI, a gente pode cortar ele. Então, fica que a pressão final é igual a 2 vezes 310 dividido por 1,1 vezes 282. E essa pressão final vai ser igual a aproximadamente 2 atm. Se a gente fizer todas as continhas, a gente vai ver que a pressão final vai ser igual a 1,9987 e mais alguns números. Então, a gente pode aproximar para 2 atm. Então, olha só, a gente pode observar que nesse caso, no início já era 2 atm e no final continua sendo 2 atm. Porque é aproximadamente. Não fica exatamente 2 atm, variou. Só que variou muito, muito, muito pouquinho nesse caso. Vamos para um exercício 3. Certa massa de oxigênio ocupa um volume de 10 litros a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 150 milímetros de mercúrio, que é esse mmHg. O volume ocupado pela mesma massa de oxigênio a temperatura de 47 graus Celsius e 200 milímetros de mercúrio de pressão será... E deu pra gente aqui o gráfico, que mostra exatamente as mesmas informações que já dá no enunciado. E o que a gente vai usar aí? Olha, está variando o volume, né? Você tem o volume inicial e quer saber o volume final. Está variando a temperatura e está variando a pressão. Então, a gente pode usar aí direto a nossa equação geral dos gases, que é o que está em vermelho. Então, vamos anotar os dados. Pressão inicial, que deu na questão, é 150 milímetros de mercúrio, mmHg. Volume inicial, 10 litros. Temperatura inicial é igual a 27 graus Celsius. A gente logo tem que converter para Kelvin. Então, soma 273. Então, vai ser igual a 300 Kelvin. Qual é o volume final? A gente não sabe, é o que a gente quer saber. A pressão final é 200 milímetros de mercúrio. A temperatura final é 47 graus Celsius, que a gente já soma 273 para não errar, para transformar isso para Kelvin, que fica 320 Kelvin. E agora é só jogar lá na equação que está em vermelho, ó.
150, só substituir 150 vezes 10 dividido por 300 vai ser igual a 200 vezes VF dividido por 320. Resolvendo isso, fica 1.500 sobre 300 é igual a 200 VF sobre 320. 5 vai ser igual a 200 VF sobre 320. Passando 320 para o outro lado, multiplicando, e depois passando o 200 para o outro lado, dividindo, a gente pode ver que o volume final é igual a 8 litros. Essa questão é só uma questão de aplicação direta de fórmula, para a gente poder ir treinando. Só que aí, esse físico, esse cientista, chamado Clapeyron, ele estabeleceu uma equação que relaciona as 3 variáveis de estado de um gás, que são quais? Pressão, temperatura e volume, para uma quantidade de matéria igual a N. Quantidade de matéria, vamos lembrar lá das outras aulas, quantidade de matéria é o número de mol. Então, N de mols de partículas, átomos ou moléculas, descrevendo totalmente o comportamento de um gás ideal. Então, lembrando lá da nossa equação geral dos gases, que é pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Essa foi a equação que a gente acabou de ver. A gente pode observar que pressão vezes volume sobre temperatura, essa razão inteira, esse número dividindo tudo, é uma constante. Esse símbolo aí indica proporcionalidade, é diretamente proporcional. É uma constante, ou seja, a pressão varia de pressão inicial para a pressão final. O volume varia, sim, de volume inicial para o volume final. E a mesma coisa para a temperatura. Mas a razão, ou seja, toda essa multiplicação em cima e depois dividindo embaixo, esse valor ele é constante. Por isso que a gente pode falar que existe essa igualdade na equação geral. Então, olha, falando que pressão vezes volume sobre temperatura é constante, né, diretamente proporcional a uma constante, a gente pode isolar o V. Então, o V seria diretamente proporcional a uma constante vezes a temperatura, porque eu passei a temperatura para o outro lado. Então, ela está dividindo, passei para o outro lado multiplicando, dividido pela pressão, estava multiplicando, então passei para o outro lado dividindo. E aí, ele partiu da hipótese de Avogadro, que é qual? Essa hipótese diz pra gente que volumes iguais de gases diferentes, então não importa se o gás é diferente, desde que tenha o mesmo volume, na mesma condição de pressão e temperatura, contém o mesmo número de moléculas. Então, isso significa pra gente o quê? Que na mesma condição de temperatura e pressão, o volume ocupado por N mols de um gás qualquer é igual a N vezes o volume ocupado por 1 mol desse gás. Ou seja, o volume ele também é diretamente proporcional ao número de mols, que é N. E com isso, a gente pode ver que N é uma parte dessa constante que está em amarelo. E, na verdade, essa constante ela vai ser igual a N vezes R. E esse R que aparece aí é a nossa constante dos gases ideais. Então, substituindo o V lá, nessa segunda equaçãozinha que está em azul, substituindo essa parte que está constante é igual a N vezes R, a gente pode obter o quê? Que volume é igual a nRT sobre pressão. E se a gente jogar a pressão de volta para o outro lado, a gente tem a famosa equação de Clapeyron, que é o PV é igual a nRT. Então, a pressão, o P é pressão, né? O V é o volume, N é o número de mols,
T, temperatura. Essa temperatura é na escala absoluta, ou seja, em Kelvin. Não confundam. E o R, que é a constante dos gases ideais. Então, eu mostrei mais ou menos a dedução. Mas o que a gente precisa saber é essa equação aqui, que PV é igual a nRT. Então, para essa equação, a gente pode ver que pressão, volume, a gente já conhece as unidades. N é sempre mol, temperatura em Kelvin. E esse R aí? Falei para vocês que é uma constante dos gases ideais. Mas qual é o valor desse R? Porque R é uma constante. Então, qual é o valor? Bom, o valor de R vai depender das unidades das variáveis. E quais são as variáveis? Se N for constante e R também, o que pode variar seria pressão, volume e temperatura. Só que temperatura, então o valor de R vai depender então das unidades de pressão, volume e temperatura. Só que a temperatura a gente já sabe que é em Kelvin. Então, basicamente, vai depender das unidades de pressão e volume. Coloquei aqui alguns valores de R pra gente, para vocês verem. Por exemplo, esse primeiro R aí, que é igual a 0,082. Esse R a gente usa quando a pressão está em atm, o volume está em litro e a temperatura está em Kelvin. Ou seja, você só pode usar esse R quando tiver esse conjunto de unidades. Pressão em atm, volume em litro, temperatura em Kelvin. Outro valor, por exemplo, 62,3 milímetros de mercúrio, vezes litro, vezes mol menos 1, vezes Kelvin menos 1, que é a unidade de R. R tem unidade. Bom, e quando que a gente usa esse R? Quando a pressão estiver em milímetro de mercúrio, o volume estiver em litro e a temperatura estiver em Kelvin. Outro R pode ser 8,31. A unidade desse R seria PA vezes metro cúbico, vezes mol menos 1, vezes Kelvin menos 1. E esse R a gente usa quando? Quando a pressão está em Pascal, o volume está em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. E também, como Pascal é igual a Newton vezes metro, então Pascal vezes metro cúbico seria Newton vezes metro menos 2 vezes metro cúbico é igual a Newton vezes metro, que é Joule. Tá parecendo muito física, não é? Mas vamos lá. Então, esse mesmo R, esse R de 8,31, também pode ser utilizado nas unidades Joule vezes mol menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Esses são apenas alguns valores de R, porque a gente pode ter vários valores para R dependendo do conjunto de unidades que a gente escolher, de pressão, volume e temperatura. Agora, se eu estou dizendo que existem vários valores de R, a pergunta que não quer calar é: eu preciso decorar todos os valores possíveis de R? Não. Não precisamos decorar todos esses valores. Eu aconselho vocês a gravarem o primeiro R, que é o 0,082, que é o que cai bastante. E talvez até o último, que é o 8,31, tá? Que é os mais comuns da gente usar. Só que ainda assim, o primeiro, se a gente souber transformar as unidades, o primeiro já satisfaz muito bem. É só a gente sempre usar a pressão em atm, o volume em litro e a temperatura em Kelvin. Quando a pressão for diferente de atm, o que a gente faz? A gente converte para atm. Quando o volume for diferente de litro, para a gente usar esse R aí de 0,082, a gente tem que converter para litro. E a temperatura, claro, em Kelvin. Então, vou mostrar para vocês apenas algumas conversões de unidades que é bastante comum da gente utilizar. Volume, por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros ou 1000 decímetros cúbicos. Por quê? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E também 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Essas são algumas conversões que a gente usa bastante nas continhas que envolve essa parte aí que fala de pressão, volume, temperatura.
Então, acredito que isso daí é bom vocês anotarem e saberem algumas dessas conversões, pelo menos, porque nem sempre as questões dão todas as conversões. E pressão. Trouxe para vocês algumas das conversões para ATM. Por exemplo, um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Essa a gente já tinha visto antes. Um ATM também é igual a 760 torr, que também é outra unidade de pressão. Um ATM é igual a 101,325 Pascal, que é esse PA. Ou um ATM também é 101,325 kPa. E a gente ainda pode usar a relação com outra unidade de pressão, que é o bar. Então, um ATM é igual a 1,01325 bar. A gente costuma usar muito a conversão de ATM para milímetro de mercúrio, de Pascal também, de ATM para Pascal. E vira e mexe a gente usa também o bar. Então eu trouxe essas conversões para vocês saberem, porque assim, quando surgir algum exercício, a gente sabe que é essa relação e a gente pode fazer lá a nossa regrinha de 3, convertendo uma coisa na outra. Vamos fazer um exercício para a gente exercitar um pouquinho essa parte. Exercício 4. Um extintor de incêndio contém 4,4 quilos, ou seja, quilogramas, né, de gás carbônico. Dá pra gente ainda a massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol. O volume máximo de gás liberado na atmosfera, aí dá pra gente as condições da atmosfera. Temperatura igual a 27 graus Celsius, pressão igual a 1 atm, é em litros, ou seja, o volume é em litros nessas condições. Qual é o volume? Que é que a gente descubra esse volume. Então, vamos começar anotando aí as nossas informações. A pressão é 1 atm. Qual é o volume? A gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Temperatura igual a 300 Kelvin. Essa temperatura eu já coloquei aí direto, né? Essa temperatura é 27 graus Celsius mais 273, que a gente transforma, né, de graus Celsius para Kelvin. E o R? A gente poderia usar os outros R's que a gente viu, que existem vários, né, dependendo da unidade. Mas olha só, a pressão já está em atm, o volume, ele já quer no final em litro, a temperatura está em Kelvin mesmo, e a gente tem, claro, que usar o número de mol. Então, o R mais fácil, sem a gente precisar, nesse caso, converter unidade, é o 0,082. Então, vamos lá. PV é igual a nRT. Só que, olha só, a gente tem pressão, volume, temperatura, a gente tem um R e tá faltando quem aí para não ficar duas incógnitas, porque a gente quer o volume. Tá faltando o N. Bom, não tá faltando o N na questão, tá faltando explicitamente, digamos. Por quê? Porque ele diz pra gente a massa, que é 4,4 kg, e dá a massa molar. Então, vamos lembrar lá, da aula de massa molar, que eu disse que a gente ia continuar usando isso. Massa molar relaciona a massa para 1 mol daquela substância. Então, olha só. Primeiro, a gente tem que transformar essa massa de quilo para grama. Por quê? Porque a massa molar é grama por mol e não quilograma por mol. Então, vamos transformar para grama e não errar a unidade. 1 quilograma tem 1000 gramas. 4,4, que é o que dá na questão, tem X. Então, X, fazendo essa continha, é 4.400 gramas. E agora, o que a gente faz com esse valor de massa em grama? Bom, a gente usa a massa molar. 1 mol está para 44 gramas. A gente tem 44 gramas? Não, a gente tem 4.400 gramas. Então, 1 mol está para 44 gramas. N, que é o valor de mol que a gente quer descobrir para jogar lá no PV do nRT, está para 4.400 gramas. Resolvendo essa regrinha de 3, a gente vê que N é igual a 100 mols de CO2, que é o gás carbônico. Então, agora sim, a gente já tem pressão, volume é o que a gente quer, né? A gente já tem o número de mols, o R, que é a constante, e a temperatura. Agora é só substituir. 1 vezes V,
é igual a 100 vezes 0,082 vezes 300. Resolvendo essa continha, a gente vê que o volume é igual a 2.460 litros. Bastante litros, né? Então, a gente já achou aí a nossa resposta final. Nesse caso, o que eu aconselho vocês? Prestarem atenção de que o R que a gente mais usa, que a gente usa bastante, né, que é o 0,082, a gente pode usar ele sem converter em nenhuma unidade, porque todas as outras unidades já estão na unidade que a gente precisa para usar esse valor. E lembrar lá de massa molar, qual é o conceito de massa molar e relacionar lá a massa que dá na questão com a massa molar, não esquecendo de converter quilo para grama. Exercício 5. A 0 graus Celsius, o volume do ar de um pneu é de 30 litros e a pressão do ar é 2 vezes 10 elevado a 5, que 2 vezes 10 elevado a 5 é um número só, tá? PA, que é Pascal. Após viajar alguns quilômetros no asfalto aquecido, sua temperatura atinge 58 graus Celsius e a pressão é 2,2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Considerando que o ar se comporte como um gás ideal, pode-se estimar que o volume do ar na situação final em litros é... Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos olhar a situação inicial. Olha, a pressão, esse exercício, a gente precisa dar uma interpretada. A gente tem a condição inicial e a gente tem a condição final. Então, vamos começar literalmente pelo início, para a gente não confundir. Então, vamos lá. Pressão, a gente tem, tá em Pascal. Volume também, pressão é 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, volume igual a 30 litros. Temperatura, 0 graus Celsius, mas a gente tem que passar para Kelvin. Então, lembrando, de graus Celsius para Kelvin, a gente soma 273. E a gente tem o R de 0,082. É claro que a gente poderia usar o outro R, só que aí a gente só tem que tomar cuidado com as unidades e ver se a gente precisa converter alguma coisa. Usando esse R aí, que foi o que eu falei que é mais fácil de gravar, de decorar, e aí ajustar as unidades, o que a gente precisa fazer? Olha, esse R, a pressão precisa estar em ATM. Está em ATM a pressão? Não, está em Pascal. Então, a gente já precisa converter a pressão para poder usar esse R. O volume está em litro, precisa estar em litro, tudo bem. Temperatura está em Kelvin. E a gente vai achar, nesse caso, o número de mol que vai estar na unidade mol. Então, tudo bem. A gente precisa, então, usar o fator de conversão, né, de ATM para Pascal. Eu falei para vocês que um ATM é igual a 101.325, né, Pascal. Só que muitos lugares, alguns vestibulares, algumas questões, aproximam isso para 10 elevado a 5 Pascal. Se vocês andarem com a vírgula, vocês veriam que seria 1,01325 vezes 10 elevado a 5, que é aproximadamente o quê? 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, só para simplificar a nossa conta, vou aproximar também para 10 elevado a 5 Pascal. Então, a gente tem que converter isso para ATM. Então, um ATM é igual, ou seja, está para 10 elevado a 5 Pascal. X, que é o que eu quero saber em ATM, está para o valor lá em Pascal da pressão, que é 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Resolvendo essa continha, a gente pode ver que X é igual a 2 ATM. Então, agora a gente pode aplicar diretamente os valores no PV igual a NRT, porque o R está compatível com as unidades. Então, vamos lá. 2 vezes 30 é igual a N vezes 0,082 vezes 273. Resolvendo essa continha, a gente vê que N é igual a 2,68 mol. E por que a gente já achou isso no caso inicial? Porque essa quantidade de matéria, esse número de mol, ele é constante. A pressão variou do início para o fim. Não variou? O volume
Provavelmente também, porque a gente vai querer descobrir o volume final. Só que o número de mols não vai variar. Ele é constante. Então, o que acontece? Acontece que a gente precisou usar esse caso inicial para descobrir esse valor de n, para só depois analisar a equação final. Que é o que a gente vai fazer agora, ainda nessa questão, usando esse n igual a 2,68 mol. Então, para o caso final, olhando agora os dados finais. A pressão é 2,2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Qual é o volume, que é o volume final, né? Em litro. Para a temperatura final ser 58 graus Celsius, ou seja, já passando para Kelvin, somando 273, vai ser igual a 331. N, que é o que a gente precisa para o PV igual a NRT, é quanto? Que a gente acabou de achar, 2,68 mol. E aí o R a gente vai usar quem? O 0,082 ATM, ATM litro, Kelvin menos 1, mol menos 1, é a unidade desse R. Então, olhando a unidade desse R, a gente já sabe quais unidades, a pressão, o volume, a temperatura, sempre em Kelvin, e o mol, sempre em mol também, precisam estar. Olhando a pressão, ela não está em ATM, que é o que a gente precisa para esse valor de R. Então, a gente tem logo que converter isso para ATM, ou então usar outro valor de R. Então, 1 ATM é igual a está para 10 elevado a 5 Pascal, que é o que a gente aproximou nessa questão, né? E X está para 2,2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que é a nossa pressão aí final para converter em ATM. Então, resolvendo essa conta, X é igual a 2,2 ATM. Então, agora, a gente já tem a pressão em ATM, volume a gente já vai descobrir em litro, temperatura em Kelvin, N em mol. Então, a gente já pode jogar direto no PV igual a NRT. Então, fica 2,2 vezes V, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 2,68 vezes 0,082 vezes 331. Resolvendo essa continha, a gente vê que o volume ele é aproximadamente 33 litros. Então, recapitulando, né, relembrando o porquê que a gente precisou usar o caso inicial. O pulo do gato, digamos, dessa questão é entender isso. É entender que a gente vai usar a condição inicial para achar o número de mols, para poder, com o número de mols, achar quem? O volume final. Porque se a gente usasse direto essa continha aqui, a gente ia ter duas incógnitas. A gente não ia saber nem o V, nem o N. Então, as informações do início do enunciado serviu para a gente descobrir o N primeiro. E esse N, tanto no início quanto no final, é o mesmo, né? Olha, pensa que o pneu não está furado, né? Então, o que está ali dentro, em quantidade de matéria, é a mesma coisa. O volume, a pressão e a temperatura pode até mudar, mas o número de mols de gás que está ali dentro é o mesmo. Então, a gente precisou achar esse N primeiro, para depois jogar nesse, o que eu chamei de caso final, né? Seria a situação final, né, do nosso gás. E descobrir o volume final, que era o que queria na questão. Bom, esses foram os tópicos, né, da aula de hoje. Eu espero que tenha dado para entender, tenha dado para exercitar, né, os exercícios. Eu aconselho vocês a fazerem todos eles no caderno. E qualquer dúvida vocês podem me falar. Então, até a próxima, pessoal!